Meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje nós vamos iniciar uma série de exposição nos Salmos, conhecido como Salmos de Romagem. Então nós vamos iniciar essa série de exposição. Serão 15 sermões, porque são 15 os Salmos de Romagem. Então, se Deus nos permitir, nós iremos então passar os próximos domingos trabalhando, pensando, refletindo nesses salmos que são importantes também para as nossas vidas. Hoje nós vamos meditar então no primeiro desses salmos, que é o Salmo de número 120. Salmo de número 120. Eu vou ler todo o salmo, do verso 1 ao verso 7. Todos se encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar, pedir a Deus mais uma vez para nos conduzir nesse momento. Pai bendito, nós lemos a Tua palavra, nós estamos diante do texto sagrado. Sabemos, ó Deus, e cremos que é a palavra do Senhor inspirada, essa palavra é autoridade para as nossas vidas. E nós carecemos, ó Deus, de ouvir do Senhor, de aprender mais do Senhor. Nós carecemos de entender a vontade do Senhor para as nossas vidas e de, ao mesmo tempo, estar prontos para colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Por isso, Pai, nós rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos auxilie para que nós possamos entender essa palavra. E que uma vez entendida, nós possamos também colocá-la em prática na nossa vida. Que Teu Santo Espírito nos ajude, ó Pai, nesse momento. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus queridos, você já se frustrou ou já se decepcionou com alguma coisa? Ou com alguém? Ou com alguns? Ou com muitos? Já passou por esse tipo de sentimento? Já teve esse tipo de realidade na sua vida? Quem nunca? Eu já me decepcionei, eu já me frustrei. Eu acredito que eu estou falando para um público aqui que também, em algum momento da caminhada, tenha se frustrado e tenha se decepcionado com alguma coisa. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde muitas coisas podem nos decepcionar. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos. Uma traição, ela pode ser decepcionante. E aqui eu não estou limitando a uma traição conjugal. Você pode ter que lidar com a traição, por exemplo, de um amigo. Você pode ter que lidar com a traição de um parente, de um vizinho, sei lá. Você pode ter que lidar com a traição de alguém próximo de você, e é óbvio que você não estava esperando esse tipo de atitude. Você também pode se decepcionar ou se frustrar com uma promessa que foi feita a ti, mas essa promessa não foi cumprida. E aí você fica decepcionado com esse tipo de situação. Você pode se decepcionar com a mentira. Você pode se decepcionar com a religião. Eu tenho um livro ali do Paulo Romero, um pastor brasileiro, onde o tema do livro é Decepcionados com a Graça. E ele faz toda uma radiografia de cristãos no Brasil que ficaram decepcionados com a graça, por fazer parte de algumas igrejas aí que por vezes não são compromissadas com a palavra de Deus. Então você pode se decepcionar com uma igreja, você pode se decepcionar com um líder, você pode se decepcionar, meus irmãos, com muitas coisas. A lista seria grande para citarmos aqui. O fato é que viver nesse mundo e viver debaixo do sol e com essas possibilidades não é uma tarefa fácil. Se você lê o livro de Eclesiastes,
O autor de Eclesiastes, o pregador, o sábio de Eclesiastes, ele vai expor essa realidade. Não é fácil viver debaixo desse sol. Por quê? Ele vai pontuar e dizer algumas decepções acontecem nesse mundo. Para não dizer muitas, algumas acontecem. E mais, meus irmãos, se a gente não tomar cuidado, nós podemos parar diante da frustração. Nós podemos parar diante da decepção. Nós podemos estagnar, ficar parado diante da realidade, diante de uma frustração, se ela for muito grande para a gente. Imagina alguém que estuda o ano todo para passar no vestibular, e aí ele dedica sua vida no decorrer do ano, chega lá no final, ele faz a prova da faculdade lá e ele não passa. Alguém vai ter que vir e animar essa pessoa, porque é possível que ele nem encontre forças mais para no próximo ano continuar estudando, para que ele possa então prestar um novo vestibular. Então é possível que você consiga, perceba-se que o mais a se fazer, o mais correto a se fazer é então parar diante da decepção. Mas se te serve de consolo, isso não é só da nossa época. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos encontrar homens e mulheres de Deus no passado que também enfrentaram isso. Quem aqui não se lembra da história de Elias? Lembra da frustração e da decepção de Elias? E ele, em um determinado momento, resolveu que o melhor era parar. Ele caçou uma caverna, ele entrou dentro da caverna e ali ele ficou parado. Às vezes a gente fica com inveja de Elias porque ele ainda tinha uma caverna. A gente nem tem mais nos nossos dias as tais cavernas, para que a gente possa entrar dentro dela e parar e ficar lá quietinho. É necessário o próprio Deus ir até Elias e reanimar Elias, buscar Elias, para que então ele pudesse reanimar e continuar aquela caminhada. Hoje nós vamos meditar em um salmo que expõe essa realidade em tempos passados. O salmo que nós temos diante de nós, ele faz parte de uma espécie de coleção dentro do livro dos Salmos. E essa coleção que a gente tem, ela é conhecida como cânticos de romagem. Algumas traduções trazem como cânticos de degraus ou cânticos de peregrinação. A ideia de romagem aqui é a ideia de peregrinação. A gente tem aqui próximo da gente, em Trindade, o povo fazendo romaria todos os anos, ou pelo menos uma vez por ano. Eles vão ali e fazem aquela peregrinação até a cidade de Trindade. O que a gente tem aqui é uma coleção de salmos que foi composta e preparada para esse tipo de procedimento. Essa coleção ela vai do Salmo 120 até o Salmo 134. A gente tem 4 salmos dentro dessa coleção que são atribuídos a Davi. Nós temos um salmo que é atribuído a Salomão e os outros 10 eles são de autoria anônima. O texto que nós temos diante de nós, o salmo que inaugura aqui, ele é um salmo de autoria anônima. A gente não sabe quem é o seu escritor. Esses salmos eles foram compostos para que fossem então cantados. Toda vez que o povo se direcionasse para Jerusalém, o povo judeu, eles tinham essa coleção à disposição deles, para que eles pudessem então entoar e cantar ao Senhor no decorrer da caminhada. Eles demoravam dias para chegar em Jerusalém. Pelo menos 3 vezes no ano eles tinham que ir a Jerusalém. A festa do Pentecostes, a festa do templo ou do tabernáculo e a festa da colheita, ou a festa da Páscoa também, eles tinham que estar ali. Então eles tinham que estar ali em Jerusalém e vinham de longe, de cidades longínquas ali de Jerusalém. E eles ficavam dias na caminhada. E aí os salmos que eles tinham para então cantar, que era específico, eram esses salmos aqui. Eram só esses? Não. A gente tem muitos outros salmos e possivelmente eles também oravam e cantavam de acordo com os outros salmos. Mas esses aqui não poderiam faltar na caminhada. Esses aqui deveriam ser cantados na caminhada. Em suma, meus irmãos, esses salmos, eles são uma espécie de repertório da experiência humana. Nesses salmos nós vamos ver que ele nos fala da verdade de Deus. Nós vamos encontrar salmos que nos falam do pacto da graça, do deleite que é poder adorar ao Senhor e ir até o templo para adoração ao Senhor. Nós vamos encontrar salmos que falam sobre família, fala sobre angústia, fala sobre amor, fala sobre comunhão e que fala sobre esperança. E esses salmos aqui, eles prestam para nós um belo serviço, porque eles nos ajudam a sermos conduzidos em uma jornada na vida que ela é composta de muitos altos e baixos também. A nossa vida, eu costumo dizer que ela é uma roda gigante. Então, por vezes você está em cima, às vezes você está na metade, às vezes você está embaixo, depois ela roda de novo, te leva para cima, e por aí vai.
A vida ela é cheia de altos e baixos. E esses salmos aqui, eles nos ajudam a encarar esse tipo de realidade. Esses salmos também, eles moldam as nossas perspectivas e eles regulam os nossos sentimentos. Eles instruem o nosso bom senso. Eles nos guiam no caminho dos desejos que devem ser direcionados para glorificar a Deus. Eles guiam as nossas emoções para que nós possamos honrar a Deus com os nossos sentimentos. Então, eles são extremamente importantes para a igreja, assim como eles foram importantes para os judeus que cantavam eles e estavam ali na caminhada. Nós, meus irmãos, estamos em uma caminhada. Nós estamos peregrinando. A igreja precisa entender que ela é uma igreja peregrina. Aqui não é a nossa pátria definitiva. A nossa pátria definitiva é a Nova Jerusalém, que virá do céu, descerá do céu para os novos céus e para a nova terra. É lá que é a nossa pátria definitiva. O problema é que a gente se apega tanto com essa pátria, a gente ama tanto as coisas da terra, que a gente vai perdendo de vista. Nós estamos em uma caminhada, nós estamos em uma peregrinação. Esses salmos, eles são importantes para lembrar a igreja. Igreja, vocês estão peregrinando. Vocês são peregrinos na terra. Vocês estão aqui de passagem. A pátria de vocês é outra, não é essa. Aqui, meus irmãos, essa pátria serve para nós só como uma espécie de hotel. É temporária. Você vai dormir alguns dias aqui, algumas noites aqui, mas a nossa pátria definitiva é no novos céus. Então, sempre que nós nos sentimos afligidos, é sempre bom a gente recorrer a esses tipos de salmos. Na terra, ou na nossa experiência temporal aqui, quando a gente se sente afligido, a gente por vezes busca ajuda em coisas que nós acreditamos poder nos ajudar. Mas infelizmente a gente negligencia a ajuda que Deus nos dá. Esses salmos, eles são recheados de ajuda para que nós possamos trilhar e não parar no decorrer da nossa caminhada e da nossa peregrinação. Eu espero que essa série de exposição, esses 15 sermões que nós teremos nesses salmos, sejam eficazes para reajustar a nossa bússola. Para que nós, como igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Alto Paraíso, entenda que ela é uma igreja peregrina. Que nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu. Que esses salmos aqui, esses textos aqui, eles sirvam para reajustar a nossa bússola. Que o nosso bom Deus nos ajude a caminharmos sempre com essa perspectiva. O Salmo 120, ele é aquele então que abre. E ele abre apropriadamente a coletânea dos cânticos de romagem. Ele nos mostra um adorador fiel, e esse adorador ele está longe de Jerusalém. Ele também nos mostra que esse adorador, ele está passando por uma angústia, ele está passando por uma aflição, ele está passando por uma frustração e ele está decepcionado com a sua realidade. O fluxo desse salmo aqui, ele é interessante. Ele começa falando de angústia no verso 1 e ele termina falando de guerra no verso 7. E entre uma coisa e outra, ele vai tratar de dissimulação e ele vai tratar de difamação. Porque era isso que o salmista estava sofrendo. Ou seja, dificilmente a gente iria entender que esse salmo é um salmo para ser cantado, para quem está peregrinando. Mas ele é muito adequado, porque angústia, guerra, dissimulação, pessoas que não querem lutar pela paz, é o que mais a gente vai encontrar no decorrer da caminhada, no decorrer da nossa peregrinação. Nós somos chamados a viver na contramão desse mundo. Nós somos chamados a viver na contramão da cultura que nós estamos inseridos nela. E nós vamos ver que esse salmo nos ajuda a viver dessa forma. Qual que é a mensagem que nós podemos extrair desse salmo e ao mesmo tempo tentar aplicar ela para as nossas vidas? O conteúdo desse salmo nos mostra que o autor ele está vivendo uma decepção. Mas ele não parou por causa da decepção. Ele foi alguém que procurou reagir diante da sua situação. E mediante as suas reações, nós podemos então tirar alguns princípios para a nossa vida. Entendendo que a reação do autor desse salmo também pode ser a nossa reação. As reações que ele vai ter também podem ser aplicadas a cada um de nós. Para que nós possamos então prosseguir e não parar diante da caminhada. Eu vou destacar aqui 3 princípios ou 3 instruções que são colocadas aqui para nós.
A primeira, meus irmãos, é que diante da frustração e diante da decepção, o mais indicado ao servo de Deus é clamar a Deus. É isso que nós vamos encontrar no verso 1 e no verso 2. O salmista ele vai iniciar no verso 1 falando da sua experiência de momentos de angústia. E diante dessa sua experiência, diante dessa sua angústia, o que a gente vai encontrar o salmista fazendo é clamar ao Senhor. Ele vai rogar ao Senhor, ele vai pedir socorro para o Senhor. O verso 1 inicia assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. E observe, queridos, que o salmista, ele está, como se diz, sofrendo por causa da situação, ele não está conformado com a situação, mas ao mesmo tempo, ele reconhece que a melhor solução, a melhor saída para a sua angústia é clamar ao Senhor, é pedir socorro para o Senhor. Além disso, o salmista, ele sabia que, por si só, ele não iria resolver a sua situação. E mais, ele se lembra que em outros momentos, o Senhor já havia ouvido. Ele já havia clamado ao Senhor em outras situações, e Deus havia ouvido e havia solucionado, ou pelo menos intervido e mudado a situação daquele servo. A gente sabe que por vezes Deus ele pode não mudar a nossa situação, mas Ele vem e muda nós diante da situação. O que a gente vai ver com esse salmista aqui é isso. Deus não vai mudar a situação ao redor dele, pelo menos no momento não. Mas Deus vai fazer o quê? Mudar o próprio salmista, para que ele possa então encarar de uma maneira diferente e de uma maneira que agrade ao Senhor. Meus queridos, por vezes na caminhada cristã, a nossa peregrinação para Jerusalém, a gente vai encontrar dificuldades. A gente vai encontrar angústias, a gente vai passar por momentos dos quais, se a gente não tomar cuidado, a gente se desespera diante do Senhor. E bom que a gente se desespere diante do Senhor mesmo, que a gente clame a Ele, que a gente busque a Ele nesses momentos. O salmista se encontra dessa forma, desesperado. Ele diz: olha, eu estou angustiado, mas o que eu faço diante da angústia? Eu vou até o Senhor, eu vou até o trono da graça, para que eu possa então obter do Senhor alguma coisa, alguma intervenção para a minha realidade. A pergunta que fica é: o que estava angustiando esse salmista? O verso 2 esclarece para nós o que estava angustiando o salmista. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Aqui nós temos então a informação do que estava afligindo e do que estava decepcionando e ao mesmo tempo angustiando o nosso salmista aqui. As notícias, meus irmãos, que esse salmista estava recebendo eram notícias mentirosas acerca da sua pessoa. As pessoas estavam mentindo acerca desse salmista. Essas pessoas estavam levantando calúnias contra o salmista. Ou seja, ele estava sendo vítima de assassinato de reputação. Aquilo que estava sendo dito desse salmista não era condizente com a realidade. E por causa disso, ele entrou em uma profunda angústia diante de Deus. Ele clama diante de Deus: Senhor, eu não sou como aquelas pessoas estão dizendo que eu sou. Eu não vivo como aquelas pessoas estão dizendo que eu vivo. Ele entrou em um estado de angústia. O salmista estava desesperado com aquilo que estava sendo levantado contra ele. No entanto, ele entende que o melhor era clamar ao Senhor. Ele pediu a ajuda dos céus. Enquanto os homens maus usavam as palavras para ferir o salmista, ele resolveu usar as suas palavras para rogar ao Senhor, providência do Senhor diante da sua situação. Ele resolveu usar as suas palavras para entregar a sua dor diante de Deus. Mesmo triste com a capacidade de homens mentir acerca da sua pessoa, o salmista acreditou que Deus poderia libertá-lo desse tipo de situação. Essa situação do salmista aqui tem muito a nos ensinar nos nossos dias. Ele nos lembra que nós devemos tomar cuidado com a nossa língua. A nossa língua, meus irmãos, é um instrumento muito útil, muito bom. Se ela for usada para o bem, ela presta um belo serviço. As nossas palavras, elas possuem um valor inestimável. Você pode confortar alguém com palavras. Você pode instruir alguém com palavras. Você pode acalmar alguém que está aterrorizado com palavras. Você pode encorajar aquele que está dizendo: olha, eu vou parar, não vou mais continuar. Você pode usar belas palavras, você pode usar uma boa retórica, e com isso você pode abençoar a pessoa com as suas palavras. Mas também as palavras e a língua, ela pode ser usada para ferir.
e ela fere muito. Aquele que fala, aquele que diz algo acerca de outra pessoa, ele vai esquecer. Aquele que difama, aquele que assassina a reputação da pessoa com palavras, ele vai esquecer. Mas aquele que recebe, por vezes não esquece. Ele fica magoado com aquilo e ele leva esse tipo de mágoa, às vezes, pela vida toda. Então, meus irmãos, as palavras, elas têm poder. Elas têm no poder do sentido de magoar, no sentido de ferir as pessoas. Nesse sentido, elas têm poder mesmo. Elas fazem esse papel, às vezes bom e às vezes ruim. O ponto aqui é que devemos tomar cuidado para não sermos nós os provocadores da angústia de outras pessoas. Como têm sido as nossas palavras? Como nós estamos usando as nossas palavras? Será que elas têm sido usadas para abençoar outras pessoas, para edificar a vida de outras pessoas? Na nossa peregrinação é muito sábio usarmos bem as palavras, porque por vezes as pessoas vão usar mal as suas palavras para falar de nós. E o que nós devemos fazer diante disso? Usar bem as nossas palavras para falar das pessoas. É bom nós lembrarmos sempre que as nossas palavras, elas são uma linha divisória entre o céu e o inferno. Aquilo que você fala, aquilo que você anda falando e proclamando, é uma linha divisória entre o céu e o inferno. Mateus 12, verso 36 ao 37, Jesus ele diz algo interessantíssimo sobre as nossas palavras. Aquilo que nós proferimos, aquilo que a nossa boca costuma dizer. Ele diz, olha, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Por que Jesus fala isso e fala dessa forma? É porque as palavras, elas são o melhor indicador daquilo que se encontra no coração da pessoa. É o próprio Jesus, nesse mesmo texto, no capítulo 12, versos anteriores, no verso 34, ele diz, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, tudo aquilo que cresce com abundância em nosso coração, com o passar do tempo, encontra jeito de expressar-se através das nossas palavras. Então, se você quer conhecer o que tem no coração do seu irmão, observe o tipo de palavras que ele anda proferindo. Observe o linguajar do seu irmão. Que tipo de palavras que sai da sua boca? Jesus diz que o coração estando cheio, a boca se torna uma vazão. Ela vai proferir aquilo que o coração está cheio. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com as palavras. Tem crente, meus irmãos, que gosta de falar mal da vida de outro irmão. Tem crente que gosta de difamar outras pessoas. Lá fora tem pessoas não cristãs que gostam de fazer isso. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A gente precisa pensar muito antes de falar algo sobre alguém. Aqui no caso, o salmista estava lidando com mentiras, difamação. Não era condizente com a sua própria realidade. Mas o que ele faz então? Ele clama ao Senhor. Essa é a nossa melhor posição a ser feito de modo primário. Em segundo lugar, diante das decepções e das frustrações, nós devemos confiar em Deus. Clamar ao Senhor é um bom passo a ser feito, e é o primeiro a ser feito. Ao mesmo tempo, nós devemos clamar ao Senhor com confiança, e é isso que nós vamos encontrar o salmista fazendo. Verso 3 e verso 4, o salmista diz assim, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Esses dois versos aqui, eles começam um com a pergunta e o outro com a resposta daquela pergunta que é feita. O verso 3 a gente tem a pergunta, enquanto que no verso 4 é colocado para a gente a resposta. No verso 3 o salmista questiona, o que virá sobre aqueles que espalham mentiras? O que virá sobre eles? No verso 4 o salmista diz, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro virão sobre eles. Pastor, eu não entendi o que quer dizer isso, setas agudas, valentes e brasas de zimbro. Aqui nós temos uma espécie de trocadilho. Os estudiosos dizem que é isso que o salmista está colocando aqui. O salmista está dizendo que aquele que pratica mentira, aquele que usa a sua língua para difamar outras pessoas, ele será ferido da mesma forma que um soldado é ferido, de maneira mortal no campo de batalha.
Em outras palavras, o juízo de Deus não vai faltar para a vida dessa pessoa. Deus vai tratar com aqueles que vivem na mentira e começam também a disseminar mentira. Deus vai tratar com essas pessoas. Diante da decepção, o salmista então pôde contemplar a certeza de que Deus iria julgar a sua causa. O salmista pôde contemplar a certeza de que Deus iria pelejar contra os seus inimigos. Então, qual que era a sua melhor posição, a sua melhor atitude? Confiar nesse Deus. Clama ao Senhor, mas ao mesmo tempo, confie no Senhor. Faça um clamor com confiança. Porque é dessa maneira que Deus vai agir com aqueles que têm afligido o povo de Deus, ou pessoas com mentiras. É dessa maneira que Deus vai trazer, Ele vai trazer então o seu juízo sobre essas pessoas. O salmista ele poderia descansar, porque no tempo certo, Deus iria consertar aquela situação que estava sendo jogada e colocada sobre ele, aquelas calúnias que estavam sendo feitas para esse salmista aqui. Em terceiro lugar, a terceira atitude que a gente vai encontrar aqui, das decepções e frustrações, é que nós devemos suportar com paciência aquilo que, por vezes, a gente encontra no decorrer da caminhada, como era o caso do salmista que estava encontrando aqui. Então, clamar ao Senhor é importante, confiar no Senhor é importante, mas junto com isso nós também precisamos aprender a suportar com paciência, porque essas realidades fazem parte daqueles que estão peregrinando, daqueles que estão caminhando para a Nova Jerusalém. Verso 5 até o verso 7 descreve para nós essa realidade. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O que a gente tem aqui nesses versos finais é a expressão do lamento do salmista, e ele está aqui expressando a sua angústia no final também, e ao mesmo tempo ele diz, olha, eu estou peregrinando entre Meseque e ao mesmo tempo habitando em Quedar. O ponto aqui é que esses lugares, eles ficavam extremamente longe de Israel. Não eram nações próximas, ou não eram cidades próximas. Uma ficava na Ásia, outra ficava na Arábia, se eu não estiver enganado. Então, assim, eram locais longe do povo de Israel. O que o salmista está querendo dizer com isso? O salmista está querendo aqui, meus irmãos, passar a informação de que ele estava vivendo entre dois mundos. E viver entre esses dois mundos não era uma tarefa fácil. Porque ele estava habitando entre pessoas que não tinham o mínimo de pudor de levantar uma falsa palavra contra o próximo. Não tinham o mínimo de pudor de levantar uma mentira e ao mesmo tempo de disseminar essa mentira. Ele está dizendo, olha, não é fácil habitar diante dessa realidade. Mas notem que o salmista ele não está apenas triste. Ele não está apenas frustrado aqui. Ele termina decidido e comprometido com a paz. Ele poderia terminar dizendo para o Senhor, olha, eu vou agora fazer justiça com a própria mão. Eles estão falando mentiras para mim, agora eu vou fazer justiça com minhas mãos. Eu vou lá, eu vou matar quem está falando mentiras acerca da minha pessoa. Não, ele termina dizendo que ele estava buscando a paz. As pessoas estavam se levantando contra ele, mas ao mesmo tempo o que ele faz? Eu vou ficar em paz. É dessa maneira que eu vou ficar, eu estou lutando pela paz. Ainda que os seus inimigos quisessem guerra. Porque esse é o contraste que ele está colocando. Eu busco a paz, mas eles só falam em guerra. Eles só querem guerra. E eles querem guerrear mesmo, eles querem partir para a briga. Em outras palavras, o autor desse salmo, ele não se propôs a pagar calúnia com calúnia, como por vezes nós somos tendenciosos a fazer. Ele não quis pagar engano com engano, boato com boato, ou mentira com mentira, como por vezes a gente vê as pessoas fazendo. Ao invés disso, ele permanece então comprometido em buscar a paz, porque ele sabia que essa era a melhor das situações, para que ele então pudesse continuar a sua caminhada, para que ele continuasse então peregrinando para Jerusalém, no nosso caso, a Nova Jerusalém. Pode parecer impossível, queridos, para uma pessoa decepcionada encontrar paz. Nós estamos diante de um salmista que está angustiado. Pode parecer impossível alguém encontrar paz diante dessa situação, mas não é. Esse salmo ele é uma demonstração que Deus ele pode nos tirar da tristeza e ele pode nos levar, meus irmãos, para o caminho da libertação, das amarguras que nós estamos propício a enfrentá-las nesse mundo.
Esse salmo é uma demonstração de que Deus ele pode, por vezes, não mudar a nossa situação, mas vir mexer no nosso coração, mudar nós, para que nós então possamos lidar de modo diferente com a situação. O salmista começa clamando no verso 1 e ele termina dizendo: eu estou lutando por paz. É dessa maneira que eu estou agindo na caminhada e na peregrinação. E todos aqueles que iriam caminhar para Jerusalém iriam ler esse salmo e aprender com esse salmista. Trazendo aqui algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Meus queridos, não deixe de levar as suas frustrações e as suas decepções diante de Deus em oração. A decepção do salmista aqui era por causa de mentiras. Eu não sei qual é o tipo de decepção que você tem enfrentado. O que eu posso dizer para você é: leve ao Senhor, leve diante do Senhor aquilo que tem te frustrado e aquilo que tem te decepcionado. Leve diante do Senhor, apresente a Ele em oração o seu clamor. Vingança, meus irmãos, é para com Deus. O salmista entendeu que quem deveria vingar a sua causa é o próprio Deus. Não reaja de forma pecaminosa diante das decepções que você vai enfrentar no decorrer da caminhada. Quando alguém nos ofende, nós somos tendenciosos a guardar a ofensa a 7 chaves no nosso coração. Não é verdade? Se alguém nos ofende, a gente guarda isso no coração. E a gente sente no direito também de dar o troco. Mesmo que seja um pouquinho, porque a gente é crente, né? Então o crente não devolve com a mesma proporção. A gente é crente, mas um pouquinho, pastor, eu tenho que devolver. Pastor, eu fiquei sabendo que fulano andou falando algo sobre mim. Falou que eu sou gorda, que eu sou gordo, que eu sou feio, que eu sou bonito, pastor. E ele mentiu. Mas calma, pastor, eu vou devolver. Nem que seja um pouquinho. A gente costuma fazer dessa forma. A gente vai e guarda isso no nosso coração. A gente se sente no direito de fazer isso. A gente faz isso com o cônjuge. Aí a esposa lança uma palavra para você que você não gosta. Aí você fala: tudo bem. Calma que o que é seu está guardado. E aí quando vem a oportunidade, o cavalo de Faraó entra em ação. E você dá aquele coice. A gente faz isso. A gente faz isso com os filhos. Nós fazemos isso com pais. Nós fazemos isso com irmãos. Nós fazemos isso com amigos. E por aí vai. A gente faz isso. A gente tem a tendência de tentar devolver as afrontas que nós temos na mesma medida ou com a mesma moeda. Meus irmãos, esse não é o caminho de um cristão fazer. Esse não é o caminho desejado por Deus para o seu povo. Sobre isso, Paulo nos exorta o seguinte, em Romanos 12, do verso 17 ao 19. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deixa com Deus, meus irmãos. Se estão falando mentiras acerca da sua pessoa, deixa com Deus. Se estão falando aquilo que você não gosta que seja falado acerca de você, deixa com Deus. Ele vai resolver. Ele vai retribuir. A justiça fica com Ele. É Ele que vai operar com justiça. Porque nós corremos o risco de tentar fazer justiça com a própria mão e a gente vai lá e faz uma bagunça diante da situação. A gente faz algo pior do que fazer justiça. Pastor, mas como fazer isso? De maneira prática, me ensina como que eu posso fazer isso. Meus irmãos, nós somos agraciados por um belo exemplo. E um exemplo a ser seguido, porque é belo o exemplo. Lembre-se de Jesus. Olhe para Jesus. Ele foi fortemente afligido pelo povo que dizia muitas coisas a seu respeito. Querido, Jesus foi chamado de beberrão. Já viram isso nos evangelhos? Ele foi chamado de beberrão. Olha lá o beberrão lá, ó. João Batista veio, não comia, não fazia isso nem nada. Agora vem esse daí, come e bebe com os pecadores. Olha o beberrão passando. Jesus também foi chamado de violador do sábado, do templo. Ele foi chamado de servir ao diabo e apoiar os romanos. Esse homem não é patriota, porque ele apoia os romanos, e não o povo aqui de Jerusalém.
Foi esse tipo de coisa que Jesus teve que ouvir. E tantas outras, meus irmãos, de que interpretava errado as Escrituras, de que não guardava a lei de Deus, e por aí vai. Mas como que Jesus agiu diante de tudo isso? Qual foi a reação do nosso Senhor Jesus? Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, Pedro responde para nós. E ele diz que Cristo escolheu entregar-se àquele que julga retamente. Ele resolveu entregar para ele, porque ele sabe que ele iria julgar retamente. Como cristãos que nós somos um com Cristo, nós estamos unidos a Cristo Jesus. Nós estamos unidos com Ele na sua morte, nós estamos unidos com Cristo no seu sepultamento, nós estamos unidos com Cristo na sua ressurreição. E pelo fato de nós sermos um com Ele, nós somos então justificados diante de Deus. Eu e vocês, todos nós somos justificados diante de Deus. Não é o que as pessoas vão dizer ao nosso respeito, que é de fato para o nosso Deus. Nós já fomos justificados diante de Deus. As pessoas podem falar o que quiser dos cristãos, pois que falem. Nós somos justificados por Cristo. E agora nós fazemos parte da família de Deus. Portanto, nós somos então amados de Deus. Então nós não somos definidos por aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Nós somos definidos por aquilo que Deus sabe acerca de mim e acerca de vocês. Podem falar o que quiser do pastor Edgar. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe o pecador que eu sou. Deus sabe as falhas que eu tenho. Podem levantar mentiras, falar que eu sou feio. Eu nem acho assim, mas pode falar. Pode falar que eu sou bonito, que eu sou magro, que eu sou gordo, não sei, pode falar. A minha identidade, meus irmãos, ela está em Cristo. Deus sabe o que de fato eu sou. A postura do salmista é: então vou descansar no Senhor. Eu vou lutar por paz e não por guerra. Quaisquer que sejam os ataques, e na peregrinação para Jerusalém, nós vamos receber muitos ataques. Pessoas vão falar e vão falar muito de nós. Saiba que Cristo ele vai corrigir toda injustiça que é praticada sobre o seu povo. Ele tem a palavra final para a vida do seu povo. E é a palavra dele que de fato importa. Amém, meus queridos? Vamos orar? Pedir aos irmãos para se colocar de pé. Próxima semana, se Deus nos permitir, então a gente continua a nossa série de exposição nesses salmos. E aí, como tarefa de casa, se possível, leia, faça suas devocionais nesses salmos. Então leia no decorrer da semana o Salmo 121. Medita nesse salmo, para que no próximo domingo você esteja com o coração bem preparado para receber aquilo que o Salmo 121 tem a nos ensinar. Tá bom? E assim sucessivamente. Então, semana após semana, faça a leitura desses salmos, para que nós possamos então meditar da melhor maneira nesses textos. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, nós louvamos ao Senhor por esse momento de culto e de adoração, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai, tudo o que aconteceu aqui é resultado da graça, da misericórdia do Senhor e da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Foi o Teu Santo Espírito que tocou em nosso coração, nos deu a disposição, nos deu a alegria para estarmos aqui, para nos reunirmos como igreja, para tirarmos esse momento de culto e de adoração ao Senhor. Em resposta, Pai, a tudo aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo e há de fazer sobre as nossas vidas. A Tua palavra nos diz que o Senhor entregou o Seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E hoje, ó Deus, o que nós fizemos aqui, nesse momento aqui, foi uma resposta de gratidão àquilo que o Senhor fez por nós. Pai, nós confiamos que o Senhor continuará cuidando de cada um de nós, o Senhor continuará nos dando equilíbrio para que nós saibamos lidar com as perseguições desse mundo, para que nós saibamos lidar com as decepções e as frustrações. Pai, que o Teu Santo Espírito aplique no nosso coração aquilo que foi ensinado nessa noite e que veio do Senhor. Que essa palavra seja aplicada no coração de cada um, e que nós possamos colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensinou. Pai, não deixe essa igreja esquecer jamais que ela é uma igreja peregrina, que ela não é dessa terra, mas que ela está caminhando para a nova Jerusalém, para os novos céus e nova terra. Não nos deixe, ó Deus, perder de vista essa realidade. Não nos deixe, ó Deus, nos esquecer dessa realidade. Pai, que o Senhor abençoe aqueles que estiverem enfermos. Nós sempre estamos pedindo ao Senhor pela nossa irmã, Dona Carmen, e continuamos, ó Deus, rogando ao Senhor para que o Senhor abençoe a sua recuperação,
Use ali os médicos, o tratamento, os remédios, para que a sua saúde seja recuperada. E tudo aquilo que foi impossível, ó Deus, para os homens, para a medicina, nós confiamos, Pai, que não é impossível para o Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor pode intervir e recuperar a saúde dela perfeitamente. E se o Senhor fizer isso, ó Deus, é para a honra e glória do Senhor que o Senhor fará. Pai, nós rogamos ao Senhor para nos dar uma semana abençoada, para que o Senhor abençoe, para que nós possamos viver para a glória do Senhor. Que tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Pai, nos dê também um restante de noite abençoada, nos leve aos nossos lares, nos guarda, nos proteja e nos dê uma noite de descanso. Abençoe, meu Pai, a tua igreja. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.